Bem-vindo ao DeFirmaCast, o podcast de jovens que odeiam jovens. Eu sou o Luke, e se você prefere um encanador barrigudo a um ouriço que vai à velocidade da luz, você é um idiota. Meu nome é Sonic e eu prefiro Mario. Eu sou o Frodo e o melhor Final Fantasy foi Super Mario RPG. Meu nome é Shirão Cat, mas pode me chamar de Shiro. Tá bom, né? Não, puta que pariu. Não temos fãs, não temos e-mails, então vamos direto ao assunto. Hoje faremos nossa primeira discussão que tem um assunto, não vai ser só puro trash talk. Hoje... vai ser sim, você está mentindo. 70% vai ser trash talk, você sabe disso. Não, eu sei, mas a gente tem um tema de verdade. E um convidado. E um convidado. Olá. Basicamente, a gente vai entrar numa das áreas que a gente tem conhecimento, só que não, a gente vai... Que é joguinhos digitais, jogos eletrônicos... Leigo especialista. Exatamente, a coisa que sua mãe fala que é a culpa por ser repetido o sexto ano. E a culpa da sua TV quebrar. É verdade. E a culpa de metade dos assassinatos do mundo, segundo a Rede Record. Opa. Já começou. E basicamente, Já vai bipar. Basicamente, vamos voltar à origem desses jogos com uma das primeiras disputas que tivemos, um dos primeiros embates, pra nós ter um pouquinho de discussão e treta, claro, e provar que a gente tá certo. Pelé e os nazistas. Não. Eu acho que é um embate mais clássico que comunistas e nazistas ainda. Porra. Porque eles também são azuis e vermelhos. Não, peraí. Não é azul. Esquece que eu falei. Não, você coloca política em tudo, não é possível, velho. Isso é Sonic e Mario. Console Wars. Não só consoles, mas primeiro, vamos um pouquinho antes, pros anos 80, quando a Atari dominava o mercado. Cara, vamos começar. Puta que pariu. É impressionante como a Atari dominou o mercado. Afinal, eu acho que se eu... Cara, eu não sei se era magia da época, mas se eu olhasse pra um quadradinho se mexendo e alguém falasse pra mim que aquilo era um cavaleiro com uma espada, eu ia falar, não. E acabou. Nunca mais games. Cara, você tem que entender que é da época, né, cara? Naquela época, um quadrado se mexendo já era uma coisa muito foda. Era nada. Meu pai olhava pro Atari e falava, pô, que vontade de caçar. E ia embora. É que ele gostava de gráficos melhores. Exato. Então, a gente teve que a Atari, basicamente, na América, falando isso. Porque no Japão você já tinha a Nintendo e a Sega, mas eles eram mais no mercado de arcade. Mas em console caseiro, na América, você tinha basicamente o monopólio da Atari. Bom, tinha o monopólio, mas você também tinha os 1000 clones, né? Onde Sim. todo mundo odiava. Sim, mas se a Atari não fizesse, ninguém fazia, por causa que basicamente era tudo Atari. Se a Atari não fez, como é que a gente vai copiar? Exatamente, basicamente, era isso. Então, a gente chega no começo dos anos 80, por 81, 82, 83, por aí, e a Atari começa a fazer muito jogo. Merda. E jogos merdas. E tudo isso culminou no lendário jogo do ET. Crash de 83. Exatamente, todo mundo conhece o filme do ET, do Spielberg, um filme muito bom, família, claro. E a Atari fez um contrato com a Universal, que é a produtora, não lembro agora. Capaz. Do jogo, ser feito um jogo do ET e ser lançado no mesmo dia do filme. E a Atari foi lá e fez. E o jogo realmente saiu no mesmo dia do filme. Só que tinha uma questão, era uma bosta. E eles produziram muitas cópias físicas. E o jogo não vendeu. Mano, o jogo foi programado por um cara, velho. Exatamente, o jogo não Sério? vendeu. Cara... Sim. Tipo, a Atari simplesmente virou pro um cidadão e falou: véi, você tem até o Natal pra acabar essa carroça aí. Ele, cara, é impossível. Aí a Atari, foda-se. Fez qualquer merda. Em defesa do cara, naquela época era comum os jogos serem feitos por poucas pessoas. Por uma, duas pessoas no máximo. Mas não Mas em dois vamos falar a verdade. Eles tentaram fazer um jogo a partir de uma base, uma fonte que não tinha nada interativo pra você fazer. Mano, eles queriam tirar leite de pedra. Você tem que lembrar, o filme não tinha saído ainda. Puta, verdade! O filme não tinha saído ainda. Exato. O jogo ia sair junto com o filme. Ou E seja... como que o cara saber? Exato. Como produzir o jogo, caralho? Segundo algumas informações, ele teve algumas informações, mas ele não assistiu o filme inteiro. Chegou um artista lá pra ele e falou: imagina um ET. Agora imagina umas crianças. Agora imagina uma bike voadora. Faça um jogo com isso. Se eu não me engano, eu vi alguma entrevista que falou que ele viu 3 trailers. Nossa, Nossa. Tem Aí que ela- trabalhar com isso. não dá nem pra culpar o cara. A culpa é tudo da Atari. Exato. Tem um documentário muito bom, quem quiser assiste sobre isso. Então, você imagina, o jogo foi uma merda realmente e não vendeu. E eles tinham feito muitas cópias físicas.
E isso veio com o apoio de outros jogos muito merdas, porque a Atari não tinha concorrência, basicamente. Ela era a deusa do mercado. E basicamente virou um crash nela, que ela teve que literalmente enterrar os jogos. Nunca aconteceu, né? Bora enterrar os jogos aqui. Exatamente. Isso gerou uma perda de fé nessa indústria nos Estados Unidos. Eu tenho uma analogia melhor, velho. Qual? O pai chegava na loja lá, né, de brinquedos, basicamente. Não existiam loja de games, realmente. O cara chegava, aí ele olhava, bom, eu posso escolher pro meu filho. Essa máquina toda cagada que vai ocupar minha televisão, eu não posso ver o meu programa, ou eu posso dar uma bike pra ele. Exato. E ele vai ficar longe de casa, melhor ainda. Não, mas aí tá uma pequena correção, que o maior problema era o seguinte: naquela época os videogames eram todos vendidos como eletrônicos, e por isso eles não eram vendidos em lojas de brinquedos, e sim em lojas de verdade. eletrônicos. E além de que, lembramos, era caro. Na verdade, eu estou prevendo o futuro, então é melhor seguir Então, aqui a parada. Basicamente, depois disso, a Atari realmente teve uma quebra. E isso foi só nos Estados Unidos, basicamente, porque na Europa e no Japão tinha outras marcas e não foi muito afetada. Ainda um pouco, mas não tanto. Cara, é que tem um negócio também, tipo, quando quebrou tudo lá nos Estados Unidos, o console basicamente morreu, mas ainda existia um público gamer porque o PC tava nascendo na época. Sim, o PC tava nascendo. Exato. Só que ainda muito em primeiros estágios, a gente tem que lembrar disso. Completamente arcaico. Exato. Tetris. Nem isso direito, vamos Não, falar. nem isso, né? Mas... E no Japão, nós tínhamos as empresas de arcade, que era uma coisa muito popular na Ásia. E a gente tinha a Nintendo, que já existia faz muito tempo, como todo mundo sabe, a Nintendo começou com uma empresa que fazia jogos de carta, realmente. A SEGA, que eu não lembro como ela começou agora. Ela era uma empresa relacionada a eletrônicos. Agora eu realmente não lembro o que ela realmente fazia. E Mas que ano que ela entrou mais ou menos no mercado, SEGA? De jogos, o primeiro console dela foi antes do Master System. Eu não lembro. Se eu não estiver enganado, era o Sega SG-1000. Isso, SG-1000. Que era basicamente... É um console meio merda, vamos ser sinceros. Ah, cara, não é que ele era meio merda. Ele era muito merda. Ele era muito merda. E a SEGA lançou, basicamente, foi em 84, 85, não lembro agora. 82, na real. 82, sim, basicamente, foi antes do Crash. Só que aconteceu, logo depois veio o grande que realmente revolucionou a indústria, que é o Famicom. Não, cara, calma aí, né, cara? Calma. Donkey Kong. Donkey Kong, cara. O Famicom foi lançado primeiro. Não, sério? Really? Não. O Famicom saiu primeiro. O Famicom em si saiu primeiro. Porra, bicho. Exatamente, o Famicom saiu primeiro. O Famicom. Sim, O que aconteceu? O Famicom fez muito sucesso no Japão e na Ásia. Só que nos Estados Unidos todo mundo cagava pra isso. Porque eram jogos que puxavam mais pro lado asiático. Não, era um jogo de arcade. Era o Family Computer, tipo, não era algo pra galera hardcore das quebradas americanas, não. Era um negócio pra você jogar com a mãe e com o pai. Ali na sala, todo mundo tranquilo. Não era algo americano. Exato. E basicamente, quando eles viram o vazio que a Atari deixou, eles falaram, porra, podemos tentar conquistar aquele mercado. Como vamos fazer isso? Vamos fazer parceria com algum personagem famoso lá e vamos fazer um jogo. Popeye? Exatamente, eles falaram Popeye tava no auge, vamos fazer um jogo do Popeye. E basicamente o jogo do Popeye era, o Brutus raptava o Oliver Palito, subia em cima de uma construção e ia ficar atacando barris em você, enquanto você pulava pelos barris. Acho que essa fórmula alguém conhece como outro jogo, Donkey Kong. Nunca vi. Donkey Kong. Por que o jogo mudou? No meio de processo de fabricação do jogo, o contrato quebrou. E eles não iam jogar fora todo o processo que eles tiveram. Então eles basicamente... Tipo, não era exatamente a Nintendo que estava desenvolvendo o jogo. Existia uma empresa, atualmente eu não sei se ela existe ainda, o nome eu inclusive anotei aqui, Ikegami Tsushinki. Ela foi uma empresa de eletrônicos no Japão que ela ficou muito conhecida realmente pelo desenvolvimento desses arcades. E ela tem relações com outros jogos famosos do Japão, like Space Invaders, like qualquer outro jogo de nave da época. Aí, graças à patente do Popeye e pro caralho, a Nintendo virou, chamou aquele tal de Shigeru Miyamoto e falou, velho, vai, resolve a treta aí. Aí o jogo realmente caiu na mão da Nintendo, porque ele estava lá.
Exatamente. Basicamente, nós temos o Moisés dos videogames, que é o Miyamoto. Porque o Miyamoto, se a gente for lembrar, ele não só criou Mario, como outras várias franquias da Nintendo, que hoje em dia são basicamente a base dos videogames modernos. Caça-níquel. Sim. E ele, junto com a Nintendo, pegaram aquele projeto e fizeram Donkey Kong. Onde basicamente substituíram o Popeye pelo Jumpman, não era Mario ainda. O Brutus pelo Donkey Kong. E a Olivia Palito pela Pauline, isso. 3 pixels, bizonho. Exatamente. Pela tecnologia da época, era uma coisa uau. Arcade, colocaram em arcade, uau, sensacional. Vendeu, porra. Sucesso. Colocaram nos Estados Unidos, colocaram na América, mesmo assim. Cara, os gringos olhavam pra aquele arcade e falavam: shit, man, look this macaco. E basicamente, depois disso, eu pensava, a gente pode pegar esse jogo que fez sucesso e colocar no nosso novo produto, que é o Famicom, ou como deve ser conhecido na América, o Nintendinho ou o NES. Nintendo Entertainment System. Exatamente. Eles basicamente pegaram o Jumpman e falaram, vamos executar esse personagem melhor. Não tinha muito espaço, né, porque eram 6 pixels bizonhos. Entretanto, por isso que ele tem um bigode, porque eles não conseguiam fazer a boca. Bom jeito de disfarçar uma pessoa, né? Hollywood comprova, botar um bigode. Exatamente. E nisso surgiu Super Mario Bros. 1. Chutando o cu. Exatamente. Só voadora no peito, pra todo lado. Mas vale dar uma pincelada sobre porque foi de Jumpman pra Mario. A Nintendo tava fodida, né? Não conseguia pagar aluguel lá nos Estados Unidos. Aí o dono do galpão lá chegou e falou, cadê o dinheiro, caralho? E eles perceberam que ele parecia um Jumpman. Aí naquela época existiu o 2 do Donkey Kong, que você jogava com o Donkey Kong Jr. e o vilão era o Mario. Aí eles falaram, agora vamos chamar ele de Mario, porque ele parece o cara que tá cobrando a gente. O senhor barriga nosso, né? Mano, eu imagino, na moral, será que esse cara ficou contente? Mano, eu ia ficar muito triste se alguém falasse que eu parecesse com o Jumpman e eu visse a foto daquele negócio de 5 pixels. Aquela coisa asquerosa. Mano, nossa, eu ia entrar na desgraça, velho. E depois disso, Jumpman, Super Mario 1, vendeu para um caralho. Aí a Atari já tinha sido enterrada. A Atari foi enterrada. Nintendo passou em cima. Passou o trator em cima. O NES realmente se tornou o console de família, o console mais vendido. Justamente é o Jumpman. E outros jogos da Nintendo também. Temos Zelda, sabe? Agora, rapidinho, eu gostaria de dar um salve pro pessoal de marketing da Nintendo daquela época, porque meus amigos, eles foram geniais, porque eles perceberam justamente esse problema dos videogames serem vendidos como eletrônicos e nomearam o console como um sistema de entretenimento que foi vendido na época em lojas de brinquedo. Exato. Era essa confusão que eu tinha feito com a Atari. Exatamente. A Nintendo basicamente salvou o mercado americano. Não salvou, porque provavelmente outro pegaria o vácuo depois, mas não seria como é hoje. Não dá pra prever uma coisa dessa. Não dá pra prever uma coisa dessa, mas basicamente ela ressuscitou o mercado nos Estados Unidos. E com isso, pelo sucesso de Super Mario 1, veio Super Mario 2, que é um jogo bizarro. Horroroso demais. Porque, na verdade, ele é outro jogo, né, basicamente. E depois Super Mario 3, que é um jogo muito bom, que é o meu favorito. Mas peraí. Onde que vai entrar Sonic nessa jogada aí? Calma, cara. Lembra que saiu 3 Marios antes do Sonic. Sério? Sim. Puta que pariu. O Sonic só foi nascer na geração seguinte. Cara, o Mario já tava estabelecido quando o Sonic chegou. Esse é o ponto. Sim. Sonic 1 saiu junto com Super Mario World. Caralho. 91. Porra. 91. Porra. Olha Então, o jogo que eles foram bater de frente também. Exato. E sai depois do Super Mario 2, o Super Mario 3, como eu disse, que pra mim é o melhor dos 3. Ainda mais pelo Tanuki Mario, que é sensacional. Mas você tinha outra empresa no Japão, que era a SEGA. Ela olhou os Estados Unidos e falou, velho, vamos pegar esses americanos aí. Quero também. Porque a SEGA, você tem que entender, no mercado de arcade, a SEGA foda. Já era maior que a Nintendo. Já tinha Altered Beast? Não tenho certeza se já tinha Altered Beast. Não tenho certeza. Mas eu sei que a SEGA, na verdade, a Nintendo tava perdendo a guerra dos arcades. Por isso que ela foi pro Famicom. E ela ganhou absurdamente. Cara, arcade já não rendia na época, assim. Sim.
Tanto quanto antes. E a SEGA falou, meu Deus do céu, preciso fazer isso também. E eles fizeram aquele console horroroso lá que o Sonic falou, que era SG-1000. o SG-1000, basicamente. E neles, eles tentaram fazer um mascote. E na verdade, o Alex Kidd também não foi o primeiro. Eu sei disso. Só que eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele era um ovo. Ele era um ovo misturado com um helicóptero. Que tinha pernas. Era fantasy alguma coisa. Porra, whatever. Exatamente. Sim, eu lembro, é o Fantasy Zone. Fantasy Zone, esse mesmo. Fantasy Zone foi o primeiro mascote da série. Fantasy Zone, que era um jogo de navinha de tirinho em 2D. Exatamente. Uma nave ovo. Uma nave ovo, exatamente. Não vingou. E depois... Não. Até que ele vingou, mas tipo, ele não tinha carisma. Cara, ele era um ovo. Dá, Tipo, é como se fosse, sei lá, o jogo de nave do Faustão, cara. Um ovo. Exato. E depois veio realmente o primeiro mascote da SEGA, que essa já é chamada a Mascot War, né? Guerra dos Mascotes. Onde Aí foi quando a SEGA tentou meter os pés no peito da Nintendo. Exatamente. Foi Alex Kidd. Alex Kidd and the... Miracle World, não é? Miracle World, exatamente. É um jogo onde é um menininho, olha, que ele é um príncipe, na verdade, só que ele não é da família, foi jogado fora pela família real. Tomou um Game of Thrones, basicamente. Ele tem que salvar o reino dele, e a característica dele é que a mão dele cresce. É socão. É um socão, basicamente. Ele vai quebrando. Isso até atrai um público diferente, né? Afinal, o cara, mano, eu quero socar os bichos, velho. Não quero pular em cima. E basicamente, depois disso, teve vários jogos da Skid, mas da série principalmente foram 2 só, se não me engano. Ele morreu. Sim, ele morreu. Não vingou. Ele vingou o primeiro jogo. Saiu um monte de spin-off que matou ele, porque... Cagado. Que merda é essa? Saiu o segundo e o segundo entendeu? Mano, e a falou, tá que pariu, o que a gente vai fazer? O que a gente faz? Aí, cara, a minha única especulação é que chegou um roqueiro lá e falou: Gotta go fast! Sim, porque todo mundo sabe, o Shiro, você provavelmente sabe isso, a primeira versão do Sonic era pra ser uma banda. Sim, aí uma curiosidade muito interessante é que originalmente o Sonic, ser parte de uma banda, ele não ia ser um ouriço, e ele seria o guitarrista. Ele seria guitarrista, e quem seria a namorada dele? Aí você me pegou, hein, meu amigo? Ele seria namorado da Madonna. Mano. Nossa! Pô, o cara fumou todas, velho. E pensou nisso. Isso foi a equipe japonesa que fez. Só que aí a equipe americana falou, mano, que merda é essa? Vocês estão cheirados? Vocês estão muito apanhar. Só que aí pegaram o visual dele, que já era um pouco azul, daquele jeito lá, e falaram, mano, isso ele aqui é cool. Ele é cool, exato. Isso aqui pode dar certo. Só que esquece a banda. E a Madonna também. E a Madonna, claro, obviamente. O que eles fizeram? Basicamente, pegaram o conceito do Sonic e transformaram em uma coisa diferente. O que faltava nos jogos do Mario? O que faltava? Velocidade. Então, vamos apostar nisso. Basicamente, o Sonic é um Hedgehog que seria um ouriço, um tipo específico de ouriço. Ouriço pigmeu africano. É quase isso. Azul, que consegue correr por altas velocidades. Isso... Dando uma explicação mais profunda, assim, se vocês não ligarem, do motivo do Sonic ser do jeito que ele é, tem toda uma explicação para todos os detalhes, na verdade. Sim. O motivo dele ser um ouriço é porque naquela época, no Japão, o ouriço era um mascote popular. O que é engraçado você pensar um ouriço como mascote. Mas sim, o Japão tem uns gostos estranhos. Eles tinham o ouriço como mascote popular. Até hoje, né? Até hoje. Aliás, até hoje ainda tem muita gente que tem o ouriço como mascote. A ideia do azul com o vermelho foi justamente com a ideia de dar a alusão à velocidade, que é uma combinação que você vê muito relacionado a esportes com velocidade, e é uma combinação bem comum. Interessante também é as coisas da bandeira americana. Não tinha observado, bem observado. Sim, já vai meter teoria da conspiração aí, cara? Olha aí, ó. Ele é azul, vermelho e branco. Realmente tem pessoas que dizem que foi pra chamar mais a atenção do público americano. Olha, eu não acho que possa ser inspiração, não. É bem plausível, na verdade. Ainda mais, e lembremos também, era o meio da Guerra Fria. E a questão da velocidade foi uma decisão por puro marketing, praticamente. Porque eles observaram que naquela época a SEGA estava perdendo o console wars. A Nintendo tinha 90% do mercado com o Nintendinho. Isso, naquela época, já tinha sido lançado o Mega Drive, que era um console de 16 bits,
O console de 16-bit não conseguia bater um console de 8-bit. Esse era o maior problema. Isso dá um bom ponto, tipo, o marketing, porque, tudo bem, a SEGA, ela, tipo, tomava um pau da Nintendo, Nintendinho, tudo bem, mas quando saiu o Mega Drive, porra, olha o nosso chip, olha a nossa velocidade, você está jogando esse lixo de 8 bits, vem pro Sonic. Exato, basicamente. Só que a gente tem que lembrar, o Master System, que é o console 8 bits não foi bem, não foi um console que vendeu bem, a gente pode falar. Não vendeu muito. No geral foi um fracasso. Não foi um fracasso, só que comparado ao NES, foi nada. Não foi nada. E a maioria dos jogos não tinha muito cartucho de Master System. Acho que é bem raro, na verdade. Era a maioria jogos em memória. Vinha Alex Kidd, basicamente vinha... Depois a gente pode falar que veio o Mega Drive, que saiu antes do Super Nintendo. Exato. E mesmo assim ele tava perdendo pro NES, Nintendinho. E foi aí que o Sonic saiu. Só que o Sonic saiu, acho que quando o Sonic saiu já tinha saído os NES. Então, eu acho que o NES foi em 92. Os NES saiu em 92? Não, 91 saiu o Super Mario World. Então, sério? Sim, foi no mesmo ano do Sonic. Porra. Quando saiu os NES e a SEGA tava perdendo mais ainda, porque agora sim a Nintendo tinha um console que era no nível do Mega Drive, tanto, né, porque o Mega Drive ainda é melhor, mas ainda estavam perdendo pior. Aí o Sonic saiu, todo aquele jeito. O sapato também tem uma explicação pro sapato dele que eu não lembro agora, do tênis. O sapato era... A faixa branca é uma alusão aos carros de corrida, que tem aquela, geralmente, alguns têm aquelas faixas no meio do capô, que se estende pelo teto, bem comum. E ele é pontiagudo para ter a alusão de aerodinâmica, justamente para ter de novo essa alusão de velocidade. E então, Sonic 1 saiu e virou completamente o jogo. Porque vendeu para um caralho. E por um momento, a SEGA tava na frente da Nintendo durante Sonic 1. Tomou uma rasteira. Porque a Nintendo, a Nintendo sempre foi meio snob. Sempre foi. Você tá produzindo pra mim e você não pode produzir. Exatamente. A Nintendo sempre foi mesmo. Ela não acreditava na SEGA. Ela realmente achava que a SEGA... E ela tomou uma rasteira, porque a SEGA passou... Na Europa foi ridículo. Na Europa, tem uma época que 90% era SEGA. Não, era só punk de cabelo azul andando na rua. Exatamente. Na Europa chegou a ser um massacre, a Nintendo não vendia. Nos Estados Unidos também a SEGA passou por tanto assim, e no Japão também a SEGA passou. Por um momento a SEGA era a líder da console war, ela tava ganhando. Caramba. Mas aí saiu Super Mario World e saiu Sonic 1. Super Mario World, que é um jogo sensacional, foi uma revolução total, porque, né, sair daqueles pixels horríveis do Nintendinho para aquele gráfico do SNES era uma coisa de outro mundo. Só que mesmo assim, o gráfico de Sonic 1 conseguia ser melhor. A grande coisa do Sonic 1 é que por mais que o Mega Drive tinha um chip com uma capacidade de cores menor do que a do Super Nintendo, o Sonic tinha cores mais vibrantes, o que era muito mais chamativo. E além disso, um detalhe muito importante que deve ser mencionado é que foi o primeiro jogo a ter formas geométricas circulares. Olha, uma outra coisa também é sobre o marketing, porque, tipo, quando o Sonic saiu, foi aí que a SEGA realmente pisou. Sim. Tem um comercial muito clássico, provavelmente muitos brasileiros não viram, né? Afinal, ele é um americano, onde tinha um slogan: Genesis does what Nintendo don't. Basicamente, eles estavam esfregando na cara a velocidade do console e que a Nintendo jamais chegaria aos pés deles. E foi uma puta ferramenta de marketing isso. Outra coisa que também chamava muita atenção no gráfico, na diferença, é que se você pegar o background das fases, Super Mario World, apesar de ter um super melhor, ainda é uma imagem parada. Estática. Ela só se move quando você se move. Sonic 1 não. Os parallax se mexiam, já eram dinâmicos. Você pode ver, na Green Hill Zone, a primeira fase do Sonic, você pode ver que tem uma cachoeira se mexendo atrás, o que dá uma sensação de muito mais vida pro cenário. Mais vibrante, o que chamava a atenção das crianças, principalmente, da época. E era uma coisa que naquela época não existia. Nossa, o mundo tá se mexendo, não só quando eu ando. É sozinho. E se você pegar... Mas uma coisa, né? Ele era radical e, tipo, era aquilo que a pessoa queria. Era uma coisa porque, tipo... Vamos falar a verdade agora, ninguém quer ser um encanador barrigudo. Cala a boca. Ninguém quer ser um... Tudo bem que o Sonic original era barrigudo também. Só que ele era mais radical.
os espinhos dele, a velocidade. Pelado. Sim, pelado de tênis, várias outras coisas, e a gente pode incluir isso. E também, se a gente for pegar, o Sonic tem muito mais variedades de estágios do que Mario. Bom, uma coisa interessante. Você mencionou propagandas americanas, mas também teve um marketing muito forte no Brasil, sim. Tanto que a SEGA patrocinou uma Grand Prix de Fórmula 1 no Brasil, totalmente tematizada da SEGA, onde eles substituíram o troféu para uma miniatura do Sonic, que foi levantada por Ayrton Senna. Tem gravação. Verdade. Inclusive, existe o jogo de Fórmula 1 da SEGA, onde as pistas foram desenhadas pelo Ayrton Senna. O marketing dessa época foi muito forte. Então você pode ver por causa disso. Ô, Frodo, vamos lá, você, seu defensorzinho da Nintendo. Calma, você não falou da queda. Você não falou da queda. Não, mas a gente tá no auge ainda. A gente não tá falando da queda ainda. Vamos por partes, meu amigo. Você já queria partir pra treta já, cara? Não, mas eu quero a treta só daquela. Quantas fases tem Super Mario World? Quantos tipos diferentes de fase? No Super Mario World? Exato. Pô, tem bastante, cara. Tem bastante. Mas, basicamente, são parecidas. Na média. A mecânica vai mudando. Não mecânica, o estilo. Basicamente tem dois, superfície e subterrâneo, na é verdade? E o aquático e sim, da mansão. Sim. Mansão mas basicamente... também considera diferente. E o céu. Sim, mas... O tanuki que você podia voar. Sim, são cinco, basicamente. No Sonic eu posso voar, por acaso? Você chega você quase voa, velocidade. Então, bom, se a gente for pegar Sonic 1, que realmente é o Sonic, se não me engano, com menos fases, nós temos Green Hill, que é o padrão de todo jogo de plataforma, né? A gente tem Marble Zone, que é uma coisa mais greco-romana com lava. Odiava. Marble Zone é muito bom, cara. A música de Marble Zone é muito bom. Depois de Marble Zone, depois de Marble... Eu não lembro. Eu sei que depois a fase do cassino, que ficou muito famosa depois... Gerou vários outros spin-offs. Isso era uma bad trip de LSD. Sim. Sim, essa fase foi a primeira fase que deixou algumas pessoas passando mal, por causa do som, por causa que tinha muito negócio de pinball mesmo, e algumas pessoas realmente passavam mal. Depois, basicamente, a fase da água, a original, a Labyrinth Zone, que tem a famosa musiquinha de tensão. Música desgraçada, toque ela agora, editor. Exatamente. Depois disso, você tem Starlight Zone, que é uma das fases sensacional, que é no espaço já. Depois basicamente... lembrei o nome da fase, é Spring Yard Zone, a primeira zona do labirinto. Depois tem Scrap Brain Zone, que é a fase do Eggman, e a Final Zone, que é a batalha final com Eggman. Naquela época ainda, Robotnik. Que é o nome verdadeiro dele e eu me nego a alguém chamar ele de Egg. Na verdade, Robotnik é o nome de... Não lembro agora, na história oficial. Você lembra, Shiro, a diferenciação que eles faziam pra Eggman e Robotnik? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Ele sempre foi Eggman no Japão. Quando ele veio pro ocidente, eles transformaram em Robotnik. E depois, com o passar do tempo, por causa do que eles tentaram canonizar e tentar unificar as histórias, igual o Mario fez com o Super Mario, com o Mario 2, que eles unificaram também, eles transformaram o Robotnik no avô do Eggman. Porra! Sim. É o avô do Eggman. Ou seja, o Sonic tem 100 anos. Não, porque no Sonic 1 já é o Eggman. Já é o Eggman. Só aqui que é conhecido como Robotnik. Que é o único nome que presta. Não, caralho. Não é assim, cara. É complicado. Certo, vamos, senão a gente vai ficar nesse Sonic 1. Depois, Sonic vendeu muito mais. E basicamente a SEGA pensou: a gente pode fazer igual, a gente pode fazer o próximo. Depois disso, veio o Sonic 2. E a maior diferenciação é que agora você tinha o Tails, que era o seu amiguinho companheiro, que seria uma equivalência ao Luigi do Mario. Muito melhor que o Luigi, convenhamos. Muito. Porra, eu gosto do Luigi, velho. Eu gosto do Luigi também. Mas o Luigi é melhor que o Mario, mano. Sim. Naquela época não era tão assim. Sim, naquela época o Tails era muito mais legal. Muito mais legal. Ele era imortal, basicamente. E veio com fases muito mais vibrantes, cores. Eles conseguiram utilizar o Mega Drive até o limite pra fazer as fases do Sonic 2. Então, você perceber, tem uma grande evolução entre Sonic 1 e Sonic 2 em design de fases. Sonic 2, que foi um completo sucesso. Fizeram
Com o sucesso do Sonic 1, eles fizeram uma campanha de marketing gigantesca para o lançamento do Sonic 2. Mas a campanha de marketing mais famosa que ficou foi sendo o famoso Tuesday, porque eles lançaram o jogo nos Estados Unidos no dia 2 de fevereiro de 1992, que coincidia com uma terça-feira, que em inglês é Tuesday. Então eles fizeram esse trocadilho de dia 2 com terça-feira, em inglês, Tuesday. E foi um jogo que foi levado ao limite do console. E foi o que fez foi o principal destronamento do Mario. Foi nesse momento que a SEGA atingiu 53% de mercado nos Estados Unidos. Na Europa já tinha conseguido antes, mas nos Estados Unidos foi só depois do Sonic 2. Europeu é tudo louco. Exato. Não. E a resposta da Nintendo foi 0, por causa que eles não lançaram nenhum jogo pra responder Sonic 2. Se você pegar, foi Super Mario World e só. Não tem nenhum outro grande jogo do Mario no Super Nintendo. Bunda no lago. Por isso que a SEGA disparou tanto na frente, porque ela fez muitos jogos. Vamos falar as músicas agora. Michael Jackson. Não, Sonic 2 ainda não é Michael Jackson em si. Mas se a gente for pegar... É só Jackson. Se a gente for pegar as músicas até do Sonic 1, as músicas são... O chip de áudio do Mega Drive era muito diferente e conseguia fazer coisas que o Super Nintendo não conseguia. Então você pega músicas muito mais... com tons muito mais diferentes no Sonic do que no Mario. Tanto que é outras coisas que realmente naquela época as revistas falavam muito melhor das músicas do Sonic do Super Mario World. Nessas horas é quando você repara aquela questão às vezes a dificuldade cria coisas boas, porque o chip de áudio da Nintendo era melhor. Sim, era melhor. Mas, por algum motivo, os engenheiros de áudio da SEGA conseguiram aproveitar melhor o chip, que eles conseguiram, embora não tivesse o mesmo realismo da Nintendo, ele tinha uma qualidade, não uma qualidade, mas sabe, ele tinha um som mais atraente. Carisma. E depois de Sonic 2 veio Sonic 3, que foi a última pedrada na Nintendo. Não, antes. Na verdade, realmente, tem... Só pra tentar um negócio que a SEGA, vendo o sucesso do Sonic 1, eles correram muito e lançaram um jogo por ano. Exato. Como o Sonic 2 lançou em 92, em 93 eles lançaram Sonic Knuckles, que aí introduziram mais um personagem novo, o famoso Knuckles. Patrocínio da Nike. Mas o 3 veio antes do Knuckles, não veio? Não. Eu acho que Sonic 3 veio antes, porque era pra ser um jogo só. Sonic Knuckles foi em 94. E Sonic 3? O Sonic 3 foi em 94. Mas o 3 foi em fevereiro. E o Sonic Knuckles foi em outubro. Ou seja, os caras literalmente reaproveitaram o mesmo código e fizeram o jogo. Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte. Do jogo. De novo, vendo a limitação, eles tiveram que ter criatividade. Eles foram fazendo o jogo e foram tendo a ideia e foram tentando fazer o melhor jogo possível. E quando viram, tava muito maior do que o cartucho. Não ia caber. Então os caras pensaram, e se a gente pegasse 2 cartuchos e botasse um em cima do outro? Se a gente brincar de empilhar cartucho, o que acontece? Foi a maior gambiarra de todos os tempos, mas funcionou. E eles fizeram um dos jogos o ápice do Sonic clássico, Sonic 3 Knuckles, que é a combinação do jogo Sonic 3 com Sonic Knuckles, 2 cartuchos que viram um. Tanto que veio depois do Você acha que se a gambiarra original é porque você viu Super Arcade não é 3D, que era a mesma coisa? Que porra é essa? Super Arcade não é 3D, é um, abre aspas, mod de Wolfenstein, criado por uma empresa que fazia jogos cristãos pra Nintendinho e Super Nintendo. Onde você é Noé, você tem um estilingue e você atira frutas pra fazer os animais da arca dormirem. Não, velho. Puta que pariu. Nossa, olha essas porra de gráfico. Exato. E basicamente, o Sonic 3 de novo puxou pro lado radical. Porque o Sonic já era radical. E depois introduziram o Knuckles, que era muito mais radical. Que era o cara ele era o Vegeta do... Exato, ele era o Vegeta do Sonic. Lembrando que Sonic tem muitas inspirações em Dragon Ball e Star Wars.
A Death Egg, por exemplo, é uma clara inspiração à Segunda Morte. E o Super Sonic surgiu no Sonic 2, que a gente não... Não, pera. Eu acho que você não precisa nem dizer com quem o Sonic parece, porque se o cara não sabe, sai daqui. Exatamente isso. E as 7 esmeraldas do Caos são correspondentes às 7 esferas dos dragões de Dragon Ball. Exato. E, basicamente, voltando um pouquinho só no Sonic 2, eles introduziram as... Porque no Sonic 1, interessante, são 7 esmeraldas, só que no Sonic 1 só eram 6. Não tinha a 7ª esmeralda no Sonic 1. 7 da azar. Exato, no Sonic 1 eram só 6. E outra coisa interessante, a fase bônus do Sonic 1 causou ataques epiléticos no Japão. Em mim quase padrão. causou. Mas... Porque era ridículo, era ridículo. Tanto que depois no Sonic 2 eles já passaram para aquele modelo 3D, né? Foi no Sonic 2 já. Não, é Sonic 3. No 2 não era 3D já? Eu não lembro qual. No 2 era. No 2 eles tinham uma pista que era tipo um half-pipe infinito. Verdade. De um lado pro outro. Então, no Sonic 2 já era 3D por causa que eles estavam tentando evitar de novo o problema. Essa fase bônus do 1 era bem desgraçada. Tipo, cara, ela atrasou meu ataque epilético em 7 anos só. Então, eu gostava muito da do 1, mas eu admito que as do 2 e do 3 são muito mais bem feitas, muito mais... Dá pra entender melhor. Dá pra entender, você não tá loucão vendo aquilo. Exatamente, você não tá loucão. Porque basicamente você acabava uma fase e começava do nada a fase bônus, aquela música bizarra e aquele fundo, aqueles peixes drogados. Basicamente era isso. E pra você conseguir as esmeraldas, você tinha que ganhar as fases. No 1 era só 6. E no 2, você conseguisse as 7, pegasse 50 anéis e pulasse, basicamente você virava o Super Sonic. Muita falta do que fazer. Muita falta do que fazer. E você conseguia fazer coisa de Super Sonic, basicamente. E no 3, a história começa, basicamente, que existe outra esmeralda. É a Mother Emerald, se não me engano. Não lembro o nome agora. Isso, Master Emerald. Que é protegida pelo Knuckles Echna, que ele não é um Hedgehog, ele é um Echna. Bicho nojento. Bicho nojento. E basicamente o Robotnik, naquela época ainda, convence o Knuckles de que o Sonic roubou as esmeraldas do Caos e quer roubar também a Master Emerald. O Knuckles vai lá, dá um pau no Sonic, pega as esmeraldas e dá pro Eggman, só que depois ele percebe que o Eggman que é o cuzão e não o Sonic. Ou seja, basicamente no jogo 1, o Knuckles é, entre aspas, o anti-herói. E por isso você entende, as pessoas jogavam o Sonic e falavam, nossa, cara, da hora, eu vou ter que lutar contra ele. E no Sonic Knuckles dava a possibilidade de jogar com os Knuckles. Então, ele voava. E ele voava. E você viu a oportunidade que a SEGA teve de fazer marketing. E foi genial. Porque ela vendeu basicamente 2 jogos com outro jogo. Então, foi uma coisa que naquela época não era muito... Você nunca viu a Nintendo promovendo o Luigi como a SEGA promoveu o Knuckles. Então, é tudo muito lindo, muito bonito, mas vamos falar de baixaria? Vamos falar de queda e decadência? Vamos lá. Não, antes disso a gente teve Sonic CD ainda. Irrelevante. Não é relevante. Sonic CD não é relevante. Cara, o cara tinha que comprar um equipamento maldito, velho. Sonic CD não é irrelevante. Sonic CD marca o momento onde a SEGA começou a cometer seus primeiros erros. Sim, mas o jogo Sonic CD ainda é bom. Sim, é um jogo... Não é um dos melhores, mas é mais ou menos bom. Sem falar que introduziu o Metal Sonic. Que é uma bosta. Eu diria que é uma bosta. Porque, tipo, você não tinha como o Knuckles não foi o anti-herói, você só tinha o Robotnik como vilão. E, né, ele é um gordo. Então é muito interessante você bater nele. Ou é. Então o Metal Sonic foi o primeiro o vilão mais maneiro, entre aspas. Sim. Cara, então, olha, eu acho que você já... Muito bonito, muito bem. Me deu até um orgulho aqui. Agora é esculacho, 2 pés no peito e voadora pra todo lado. Certo. Pode falar. Uma merda. O que é uma merda? Robotnik é o pior vilão que eu já vi num jogo. Mano, o cara... pega... É tipo Faustão, pega assim o cara, pega um cinto, encroqueta ele, deixa só a perninha. Aí você faz uma bola com os braços que se movimentam e chama aquilo de cientista. Cara, não é assim também, cara. Tem todo mais... Que, por exemplo, no Mario, o vilão é o Bowser. É um dragão, velho. Não é um cientista num cinto embuchado. Mano, ele é um fudidaço. Eu tenho um exército. Enquanto o outro, eu tenho uns robozinhos. Ele também tem um exército, amigão.
Olha, entre um dragão, pro Taleão, um dragão muito foda e tal, mas um dragão que gasta o tempo todo atrás de uma princesa, enquanto você tem um cientista louco, que o seu desejo é a criação de um parque temático em seu nome. Exatamente. Porque a motivação canon do Robotnik em todos os jogos é construir um parque temático. Nossa, ou seja, ele é um porco capitalista. Ele é um porco capitalista. Você prefere o que, Dilon? Eu prefiro ir atrás da princesa, sinceramente. Basicamente, na verdade, você tem o avô do Robotnik, que realmente era a pessoa mal, de verdade. Que é o avô do Eggman. Ou seja, o vilão do Sonic é tipo o resto da feira do vilão. Basicamente. Caralho. Se você pegar toda a história do Adventure, a gente vai chegar lá, porque o Adventure realmente tem uma história muito forte, você vê que a pessoa má de verdade é o avô do Eggman. Tanto que você tem o Shadow. Mas vamos fudido. A gente vai chegar lá. Depois da era 16 bits, a gente começa a entrar na era 3D. Aí cagou. Agora que começa. Agora Sonic. só pedrada na nuca. A Nintendo lançou o 64, que é um console que revolucionou a indústria, porque foi o primeiro console 3D. Foi em 94 ou foi em 96? Eu acho que foi em 96, se não me engano. O 64. Ah, é verdade, começou a falar sobre o console em 94. Como assim não foi em 1964, cara? Porra. Cara, Só falta me dizer que o Game Boy Color na imagem ao Caralho. Então, basicamente a Nintendo, e junto com o 64, saiu Super Mario 64, que foi o primeiro jogo 3D. Pedrada literalmente, porque olha o formato do Mario. Exatamente, mas naquela época, você tem que entender, eles tiveram que sacrificar os sprites pro 3D. Entendeu? Não foi bem um sacrifício, tipo, Foi, era o novo mercado. Era o novo mercado, concordo, mas você prefere um sprite bonitinho do Mario ou aquela coisa, aqueles polígonos daquela época, era mais a gente pegar hoje? Você acha mais bonito o sprite ou o Mario 64? Hoje não tem o que discutir, mas na época, cara, com certeza. Mas na época, Sim, você concordo. queria o 3D. Tinha até a Sony impressionando, 3D, caralho. Bora pro 3D, vem pro 3D. Vem pro fute. Vem pro fute. Exatamente. E vendeu para um cacete. E não foi à toa, porque o jogo era era muito porque bom. o jogo era muito bom. O jogo era muito bom. A mecânica daquilo lá era perfeita, velho, pra época. Nossa! Sim, a grande revolução do Mario 64 foi como eles conseguiram cuidar da mecânica pra mecânica ser boa, porque até aquele momento já tinha outros jogos de plataforma em 3D sendo lançados. Sim. Só que o problema é que ninguém até aquele momento tinha ligado os dois pontos de que, tem um analógico que pode servir para movimento espacial em 3 dimensões. Exato. Porque até aquele momento era muito comum você ver jogos com controle de tanque, que eram horríveis. O botão pra cima, você anda pra frente e você gira pra direita ou pra esquerda. O cara fica uns 20 anos. O cara fica uns 20 anos fazendo jogo 2D, ele começa a enxergar a vida de um modo bidimensional, mano. Exato. E o console que a Sega lançou pós 64 foi o grande Sega Saturn. Aí não foi pedrada na nuca, não. Aí foi se jogar. Que muitos, inclusive, nem conhecem o Sega Saturno. Porque realmente ele é esquecível. Tipo o resto da Sega. E, Shiro, você pode falar qual foi o jogo do Sonic que saiu junto? Sonic 3D Blast. Famoso Sonic 3D Blast. Puta merda, que carroça era aquela, velho? Famosamente esquecível. Sonic 3D Blast, primeiro jogo 3D do Sonic, foi mínimo desastroso, a gente pode dizer? Tá pouco ainda. Porque na transição de 2D para 3D, eles perderam o que fazia Sonic ser bom. Os japa ficaram loucos. Exato. Lembrando que o Sonic 3D não era realmente um 3D, pra quem não... Sim, Sonic 3D Blast não era de verdade um 3D, era uma coisa bizarra. Aliás, tem que dar algumas explicações aqui, rapidinho. Antes do lançamento do Sega Saturno, como o Mega Drive tinha feito tanto sucesso com o Sonic 1, 2 e 3, sim, a Sega não queria se desfazer dele. E o maior problema do fracasso, da queda do Sonic, foi a Sega fazendo merda.
A SEGA fez muita merda no meio do processo. Porque eles não queriam se desfazer do Mega Drive. Era um console de sucesso, todo mundo tinha em casa. Por que eles iriam fazer outro console? Então, antes de fazer o Sega Saturno, eles tentaram lançar os acessórios pro Mega Drive, como o Sega CD, o 32X. E foi horrível, foi um fracasso total. Tiveram jogos lançados que ninguém menciona, esquecido, não aconteceu. Exato. Quando lançaram o Sega Saturno, embora fosse um console com suporte a 3 dimensões e até suporte a discos, que era algo grande naquela época, o Sega Saturno, ao mesmo tempo, tinha suporte aos cartuchos do Mega Drive, o controle era o mesmo do Mega Drive, ou seja, não faz sentido você usar um controle de um console 2D para um console com suporte a 3D. Exatamente. E o Sega 3D Blast, ele foi projetado para ser compatível a rodar no Mega Drive. Então ele tinha duas versões. Mano, os caras fizeram todas as cagadas possíveis. E tem a cagada final. O Sega 3D Blast não foi produzido dentro da Sega. Porra. Não. Ele foi third party. Alguém acordou muito louco, chegou no escritório e gritou: bora falir isso aqui, velho. Foi exatamente. Foi isso, cara. Foi isso. Alguém queria sabotar a empresa. Não era possível, porque foi muito erro. Era um agente da Nintendo. Era um agente da Nintendo. A Nintendo fez alguém entrar da SEGA e fez isso. Porque não é possível. A SEGA errou todos os passos. Ela não acertou em nada nessa. Nada. O Sonic perdeu a velocidade, porque se você pegar 3D Blast, não tem a velocidade do Sonic 2D. Nem fudendo. Aquilo lá era até mais lerdo que Mario, aquilo lá. É mais lerdo que 64, eu tenho quase certeza. 64 você consegue correr decentemente. Muito bem. Aquele chão horroroso, quadriculado, que me dá vontade de vomitar. Cara, não é horroroso, é clássico. Você que não curte Vertigem. Vontade de vomitar. E depois a gente tem aquele modelo nojento do Sonic, que parece o Sonic 3D. Meu Deus do céu. Não. Aí a gente pode falar que já morreu, mano. Não, 3D Blast foi a primeira. Certo. Depois de Mario 64, temos... Fico até triste de falar. Mario Sunshine. Né? Também é outro jogo. Bonitão. Ele é bonitão. É só bonitão. Não é tão legal, mas é legal. Mas É um só jogo bonitão. É um jogo muito bom. Não é o 64, não foi revolucionário quanto o 4, mas é um jogo muito bom. Ele tinha uma mangueira já. Tinha uma mangueira e tal. Depois, Podia voar. Depois a gente teve a grande ascensão da Nintendo com a Mario 64, Time, Majora's Mask, e de novo a SEGA ficou pra trás na corrida na console de War. E qual foi a resposta dela? Me fala. Não, a gente tem que falar que nessa época a console War passou de ser binária e entrou o terceiro concorrente nessa época. Famosa Sony. A Sony. Mano, eu considero que continuou binária, porque, tipo, quando a Sony chegou, a SEGA, tipo, tava só o resto do cadáver. Não. Não era assim, porque, tipo, apesar disso, apesar dos jogos do Sonic serem horríveis, o Sega Saturn tinha outros jogos decentes. Por exemplo? Cara, Zé jogou a versão de... Nossa, que esse nome... Altered Beast pra Saturn. Mano, a Altered Beast sempre foi zoado pra começo de conversa. Golden Axe pra Saturn. Não. Tipo, Cara, o problema, a maioria desses jogos eram de arcade, velho. Não valia muito a pena jogar no console. Exato. E depois disso, basicamente, a Nintendo se viu. E a Sony veio com a grande sacada dos CDs, que eram muito mais baratos de fazer. Pirataria, obviamente. E todo mundo sabe que, originalmente, a Sony era pra entrar junto com a Nintendo. Ia ser um console em parceria entre Sony e Nintendo, console com CD. Só que deu errado a parceria entre os dois. Digamos que isso rendeu uma cagada que rende um programa inteiro. Exatamente, foi uma puta cagada. Porque, basicamente, se tivesse dado certo, a Nintendo seria a soberana do mercado atual. Sei não, hein? Seria, cara, seria. Imagina a Nintendo falando, não, esse Crash aqui tem que ficar mais fofinho, cara. Vou pau no seu cu. Sim, tudo bem, a gente tem isso. Mas no contrato original, a gente tem pessoas que dizem que o contrato original era que a Nintendo... os estúdios seriam separados, o console seria o mesmo, mas os estúdios seriam diferentes ainda, entendeu? Então a gente ainda teria Crash, no mesmo console. Continuando.
depois do Sega Saturn, do PlayStation 1, que era daquela época, a gente teve também o Crash, que foi o mascote resposta da Sony, que também fez muito sucesso. Tanto que tem o famoso comercial do Crash na frente da Nintendo com o megafone. Muito bom, muito bom. Muito drogado. Não, mas imagina assim, lá em 1996 você vê aquele programa lá, um retardado gritando na frente da empresa, porra, era a coisa mais da hora que você podia ver, velho. Nossa, melhor parte do dia do cidadão, né? Exato. Exatamente. E depois disso nós tivemos o GameCube, que foi um console duvidoso da Nintendo. Mas guarda, tá no meu coração aquilo lá. O gigante, que foi quando a Sony realmente entrou no mercado de vez, que é o PlayStation 2, que realmente é um console... Agora não vamos pular as etapas de novo aqui. Nós temos que falar aqui um ponto importantíssimo da SEGA. O SEGA Dreamcast. Exato. E o Sega Dreamcast. Tomou-lhe uma facada quando o PS2 chegou. Foi lançado, se eu não me engano, um mês antes do PlayStation 2. Foi a pior decisão lançar tão perto do PlayStation 2. A SEGA ela achava que ia conseguir bater de frente. Foi a cagada final, né? O que acontece, o nome do console, Dreamcast, é justamente porque era o elenco dos sonhos, era o sonho, o suspiro final. O último console que a SEGA lançaria e se fracassasse... Ela já tinha noção disso. Nunca mais. Eles já tinham noção que depois dos fracassos que foram o Sega Saturn e os acessórios do Mega Drive, eles sabiam que eles só tinham mais uma chance de tentar fazer sucesso nesse mercado, porque senão a diretoria da SEGA tinha ordenado já de fechar a parte de consoles e focar na sua parte de sucesso, que é os arcades. Não podemos esquecer que os arcades, a SEGA continuou reinando nos arcades, nunca fracassou nessa parte. Até hoje, se você for em qualquer fliperama moderno, você vai ver arcades da SEGA. Mas o console era um problema. E o Dreamcast foi um console muito bom pra época, muito melhor do que o PlayStation 1. Conseguia bater de frente com o GameCube. E com o PlayStation 2. Não com o PlayStation 2. Eles cometeram um erro. Aí que cometeram um erro. Que é a mídia. A mídia escolhida. Não podia piratear. Exato. O problema era o seguinte, a Sony foi quem desenvolveu o DVD. Então a SEGA teria que pagar licenciamento para a Sony se eles quisessem usar o DVD. Para isso eles optaram por uma outra mídia alternativa, que era o GD-ROM, que seria o... Nojento, mano. G de nojento. G de nojento. Porque era como uma versão mutante do CD, que tinha... Enquanto o CD tinha 700 megabytes, o GD-ROM tinha 1 GB de espaço. E o problema do GD-ROM é que ele tinha uma proteção contra pirataria muito melhor do que um DVD tradicional. Exatamente. E isso não foi bom pra SEGA. Isso foi a pior coisa. Os brasileiros que... Convenhamos, né? Quem levantou o PS2 foi o BR que... Exatamente. Compraram essa porra até a morte e piratearam. Até hoje tem jogos que saem pro PS2. Não, Quê? É sério. Sério? É sério, mano. PES 2019 eu vejo até hoje nas banquinhas de PlayStation 2. Não, aí é mod, não é possível. Não, eu acho que é mod. Não é É mod, mas sai. É jogo mas, mano, a galera ainda faz bomba pet com o PS2 até hoje. Exatamente. Faz bomba pet até hoje. Bomba pet, Brasfoot. Então, cara, você pode ver que a pirataria foi uma coisa muito boa. Mas a gente tem que lembrar também que o Dreamcast foi o primeiro console com realmente conexão à internet. Morreu. Mas tinha. Tinha. Devia ser mágico. No Japão deu até uma vingada, porque no Japão teve com o lançamento do Phantasy Star Online e o Phantasy Star Online 2. Tinha dois infraestrutura. Eles, no Japão, eles fizeram sucesso e... Aliás, Phantasy Star Online somente. O Star Online 2 foi bem depois. Correção. Bem novão ele. O Dreamcast afundou a SEGA. Aí, mas né, a gente tem que falar dos jogos do Sonic do Dreamcast. Que o foco aqui é Sonic e Mario. Que é a série Adventure. Esse cara, hein? A série Adventure, que é uma série que é responsável por amor e ódio ao mesmo tempo. Os fãs amam, mas a SEGA odeia, porque foi o maior fracasso da época. Exato, os fãs amam, mas ninguém comprou na época. O problema do Adventure é que foi horrivelmente cagado. Os jogos eram extremamente bugados.
com problemas de todo tipo, desde falha de colisão, onde o Sonic conseguiria atravessar a parede, cair do cenário e morrer, a problemas Nossa, é incontável, não dá pra mencionar. As animações do Sonic Adventure são horrendas. Virou meme de tão horrível que é. Aqueles humanos, cara. Nossa. Que Não isso, precisa nem falar dos humanos. O Sonic falando. Grow fast. Aquelas, mano. Aí, porra, mano, Sonic Adventure, sei lá, é uma parada que é meio, tipo, foi o último suspiro. Foi o último suspiro, só que, cara, os jogos, se você esquecer esses problemas, pegar o que eles significam pra série, são jogos... O que é difícil de esquecer, tá vendo uma coisa mesmo. Porque a gente teve a introdução do Shadow, que é um dos personagens mais marcantes da série. Eu gosto do Shadow, cara. Não, a gente vai chegar lá, calma aí. Shadow é um personagem interessante. E eles realmente foi o primeiro jogo, diferente de Mario. Mario, não tem nenhum jogo de Mario que tem uma história de verdade, vamos falar a verdade. Jogo da série principal, por favor, esquece... Sim. Sonic Adventure realmente tem uma história. Você consegue achar esse background dos personagens, como a criação do Shadow, o voo do Eggman, as cidades, os humanos, entre aspas. Eu não lembro o nome do planeta agora deles, não lembro o planeta. Você Mobius. lembra? Mobius, que é o planeta do Sonic. Sim, planeta Mobius. Nossa, Sim, cara, o maluco é um ET, além de se eu não me engano, o continente dos humanos é um continente diferente do continente dos animais, não é isso? Segregação. É alguma coisa assim, porque, tipo, são dois lados do mundo, se eu não me engano, se eu não me lembro agora. Que realmente não se contatavam muito, e é isso. Lindo demais. Lindo. E depois teve Sonic Adventure 2, que consertou alguns problemas, mas ainda assim tinha outros problemas. Porra. Por exemplo, ainda era bugado demais. Um problema que eu pessoalmente tenho que falar, porque me aborreceu demais quando eu joguei Sonic Adventure 2 na versão, entre aspas, remasterizada pro PlayStation 3. Anos no futuro, e eles não conseguiram corrigir o problema da dublagem. Exato. Que horrível a dublagem. No sentido da mixagem do áudio, onde a voz de um personagem cobre o outro, eles falam ao mesmo tempo, você não consegue entender nada. Exato. Porra. Então você já consegue ver. Então, aí a gente acabou com a história, cara. Porque depois disso é só tristeza. Ok, então a gente falou sobre a história, falou sobre os personagens, que coisa linda. Agora vamos falar... feia, né? Não. Vamos falar do que a galera que ouve isso aqui veio pra ouvir, mano. Vamos falar de coisa ruim. Shitpost, fanbase, etc. Meu amigo. Tipo, isso não dá pra comparar porque Mario não tem essa fanbase. Exato, é por isso que ele é superior, porra. Não, cara, não é, isso não tá entendendo, cara. Tipo, tudo que é muito bom vai gerar uma fanbase merda. Não. Tá bom. Você tá me dizendo que Five Nights at Freddy's é bom. Não, tô falando que tudo que é bom vai gerar, não falando que tudo que é ruim não vai gerar. Coisa ruim Exato, também gera. assim como tudo que é bom, possivelmente também não vai gerar uma fanbase de... Cara, eu não estou falando pra vocês que Mario é ruim, eu adoro Mario. Mas o personagem Sonic é muito superior. Não. Por quê? Me explique por quê. Vamos lá. O ano era 2006. Botaram o Sonic pra beijar uma humana. Mano, Sonic 2006 não existe. Ele beijou uma humana, velho. Nossa. Mano, eu tô vendo a foto aqui. Você olha a cara de Pokémon fudido do Knuckles, rapaz. Mano, só tem uma coisa boa desse jogo, é o Silver, acabou. Que puta que pariu, não, obrigado, velho. Mano, eu, inclusive... Não, o cara, Silver não é uma dá. batata, velho. Não, Mano, tira aquele jogo. Mano, o Não. Silver é legal, eu gosto do Silver. Mano, primeiro fizeram o Shadow, emo maldito. Os caras, mano, não, nossa, os caras pensou, putz, velho, a gente já tem um Vegeta, que tal a gente fazer um Sasuke agora pro jogo? Na verdade, a mecânica desse jogo é uma merda também. Convenhamos. Era entediante. Entediante, velho. Você não via algo legal naquele jogo. Sei lá, ele cansava demais. Sim, Nem deu concordo. vontade de zerar.
Do Sonic 2016 é o... Isso eu tenho que admitir. Porra, cara, mano, só tem jogo. Mano, pra mim, Sonic acaba no 3. Depois disso, só voadora. Olha, considerando de muitas formas, dá pra dizer que sim, Sonic acaba no 3, porque vamos falar a verdade. Aí, ó, começa no vocês Sonic não tão se Mania. ajudando. Vocês não estão se ajudando. Olha, eu tenho que fazer a minha defesa aqui ao Sonic. Vamos falar a verdade. O Mario conseguiu se manter um sucesso ao longo dos anos. Ele conseguiu se manter sempre com jogos bons, porque ele nunca tentou fazer nada de novo ou de revolucionário. Exato. Essa é a questão. Nunca tentaram fazer uma coisa muito diferente. Foi nisso que a SEGA falhou. Ô louco. Fala uma coisa diferente. Mario Sunshine, ele tem uma mangueira. Uau! Porra! Aí... Cara, a coisa mais diferente de Mario foi no Galaxy, aqueles mapas, mas nenhuma... Exato! Mas tipo... Não. Peguem... Olha a inovação que eles tiveram que fazer. Em 96, do Super Mario World pro Nintendo 64. Aquilo lá foi uma super inovação. Do 64 pro Sunshine teve porra de inovação. Cara, o Sunshine pro Galaxy teve uma inovação foda em mecânica. Cara, o que você fazia no Super Mario World? No Super Mario World, eu batia na cabeça do dinossauro e ele comia um cogumelo, serve? O que você faz no Super Mario 64? No 64, Pega estrela. pega estrela. E bate na cabeça de Goomba e come cogumelo. No Mario 64 você tem HP. Você tem soco. Você voa em 3D. Não, o soco não conta. Quem usa o soco? Você tem um canhão. Uau! Sonic não tem canhão. Gente, o ponto aqui é o seguinte. O Mario, por todas as décadas, por todos os seus jogos, ele sempre tem feito duas coisas. Ele corre, ele pula. O time que tá ganhando não se mexe. Ah, cara, falando sério, se você quer inovar, faça um spin-off. Frodo, fala de spin-off, por favor. Eu sei que você quer. Não. Agora é o esculacho final. Vamos... Fala de spin-off. Cara, os spin-offs do Mario sempre foram muito bons. Tipo, se eles quisessem fazer algo diferente, eles iam lá e faziam, sei lá, Mario Kart. Eles faziam um RPG do Super Mario, que era muito bom, foi um dos melhores. Depois eles fizeram uma outra mecânica com Paper Mario, fizeram Dr. Mario, fizeram uma caralhada de outras mecânicas com o Mario. Inclusive, Mario Tênis, Mario Golf, Mario todos os esportes que você consegue. Mano, é muito bom a mecânica deles. Tem aproximadamente mais de 200 jogos que o Mario participa, cara. Exato, ele aparece... Tá chegando 300 já, mas tipo... Se você quer uma mecânica diferente, você vai arriscar, você não coloca na sua mainstream, você coloca no spin-off. Sabe? É uma estratégia muito melhor de ser. Agora vai ver os spin-off do Sonic. Aí vocês defendem o spin-off do Sonic. Não, mas olha, vamos falar a verdade. Se você for manter esse negócio de mainstream ser sempre a mesma coisa, aí você tem o quê? Call of Duty todo ano, um jogo novo, só que nunca muda nada. Não. O Mario, ele demora anos pra ser feito e muda alguma coisa e eles conseguem deixar o jogo divertido o jogo inteiro. Mano, Mario Odyssey, o Mario pilota um tanque de guerra. Call of Duty é a mesma merda com crianças de 12 anos xingando há anos. Cara, mas não tem inovação, sabe? Todas as coisas que você vê no Mario já estiveram em outros lugares, ele só apropria. Enquanto que o Sonic tenta ser o líder, tenta ser uma coisa nova. Bom, obviamente ele é um péssimo líder. Exatamente. Ele tá sendo tão líder que fez Sonic Mania. Cara, a gente tem a salvação dos Sonics modernos, que chama Sonic Generations. Generations? Caralho, pera aí. Cara, aquele jogo de PS3... Mano, é muito bom. O Sonic Generations é muito bom. Não, é bom sim, vai. Sonic Generations é bom a parte do Sonic barrigudinho. Não, cara. Não. A parte 3 dela é boa também, cara. Você chega no magrelão que ele é cool, é uma bosta. Não é, cara, é bom. É bom. Cara, as fases... É que a SEGA não teve culhões de fazer só 3D. Ela teve que fazer a parte 2D pra vender. Senão não ia vender aquela merda. Vou ser sincero, porque foi depois de Sonic 2006. Ia comprar. Os caras falaram, mano, eu não vou comprar o jogo do bicho azul que beijou uma princesa. Mano, quem comprava Sonic depois de 2006, 2008, com o Sonic 2006 e o Sonic Unleashed? Ninguém comprava Sonic naquela época. Exato. Então eles tiveram que voltar pra essa coisa 2D. Mas a parte 3D do Generation é muito bom, cara. Eles conseguiram pegar a mecânica que era boa do Colors e do Unleashed
A parte boa do Unleashed. E deixaram uma coisa muito interessante. Tipo, não era mais só você só correr, você tinha que realmente pensar nas coisas. As boss fights são muito boas. A boss fight do final do Unleashed, inclusive, é uma boss fight, uma das melhores boss fights que tem em jogos de plataforma. Mano, é impressionante você saber o final do Unleashed que tentou chegar até o final. Eu cheguei até o final, cara. Eu cheguei. Cara, eu zerei Sonic Unleashed umas 3 vezes em 2 versões diferentes. Então, cara, eu zerei 2 Caralho. vezes a Sonic Unleashed. Eu zerei Sonic 2006 também, então... Mesmo, Cara, cara, vocês sabem que o beijou, jogo não é mano. aquelas coisas. E vocês jogam, tipo, 2, 3 vezes? Por quê, velho? Porque a parte boa é tão boa que vale a pena. Cara, você pode me falar a parte boa do 2006, por favor? Não, Não, 2006 não tem. 2006 eu não joguei. 2006 eu não joguei, Não não. joga. Cara, e- não joga. Mano, Não joga. jogar um jogo ruim pela parte boa é tipo o Pelé jogar futebol com os nazistas porque ele gosta de futebol. Não dá pra fazer essa comparação. Não dá pra falar assim. Você tem que Não. entender o seguinte: a SEGA sempre foi especializada em arcades, então isso reflete nos jogos dela. Podiam ter ficado lá. Todos os jogos da SEGA, todos os jogos do Sonic, tem a opção de seleção de fase. Então, geralmente, a gente joga os jogos somente as fases boas. Sim. Mas você tem que passar por lá, né? Tem que passar uma vez na vida, E naquela parte. falando em spin-offs, a gente tem Sonic and the Black Knight. Que? Que merda é essa? Sonic, o Cavaleiro Negro, meu amigo. Sonic Cavaleiro Negro. É um jogo medieval. Essa vai ser enterrada final mesmo? Essa foi na primeira leva dos exclusivos pra Nintendo, da SEGA, do Sonic. Que foram 2 jogos que eles são considerados como a série das histórias de conto de fada. Que é Black Knight and Secret Rings. Cara, eu não consigo imaginar uma pisada maior na sua própria. Não, mas ele foi depois de Colors. Não, isso foi antes. O Sonic and Secret Rings, na verdade, foi o primeiro lançado. Ele foi lançado em 2006 para ser um port para o Wii do Sonic 2006. Só que aí, vendo que o Wii não teria capacidade de rodar as mesmas coisas e tipo, eles modificaram e fizeram um jogo novo. Mas o modelo do Sonic, se você observar, é o mesmo, apenas com polígonos a menos. Exato. Caraca. Mais feio ainda. Cara, já que a gente, tipo, depois de Generations é um jogo bom. A gente tem, depois de Generations, de novo, a SEGA cagando. Sonic Boom. Bum! Ah, esse merece uma historinha. Sonic Boom, cara. Mano. Sonic Não, Boom. não, mas foi uma cagada foda. Não. Tipo, era pra ter sido bom e não foi. Anabolizante. Sonic Boom foi o seguinte. Sonic Boom, primeiro que ele não foi produzido de novo, o mesmo erro que a SEGA cometeu originalmente, não foi produzido pela própria SEGA. Uhum. Foi produzido por um estúdio que trabalhou com a Naughty Dog, a Red Button. Exato. Olha o nome. E que é um estúdio bom, e o jogo tinha promessa de ser bom. O problema foi o seguinte, houve um problema de comunicação entre a SEGA e a Red Button, que eles esqueceram de um pequeno detalhe assim, que o jogo era exclusivo do Wii U. E o problema dessa exclusividade é que a Red Button estava familiarizada e estava produzindo todo o jogo em cima da Unreal Engine, na época o 3. E o Wii U não tinha suporte. Eles tinham, se não me engano, eles tinham 80% do jogo pronto. Caralho. Sim, Senhora. o jogo já estava praticamente pronto. A partir daí, eles tiveram que correr contra o tempo e traduzir todo o jogo para uma engine secundária para que pudesse rodar no Wii U. Cara, na moral, olha pro pessoal da empresa e fala, vamos, todo mundo tá aqui, vou tacar aqui. E o pior, eles fizeram mais jogo depois daquela merda. Porque o jogo é bugado, Sonic Boom é bugado. Nossa, olha. Sonic Boom que gerou o famoso meme do Flying Knuckles. O Knuckles voador. Exato. Ia pular infinitamente. E pra quem não sabe, apenas uma explicação rápida, por um problema na configuração, na programação do jogo, quando você
o Knuckles tinha um movimento, uma acrobacia que ele fazia que ele ia um pouquinho mais alto. Ele pulava, fazia uma acrobacia e ele ia um pouquinho mais alto. E tinha um problema na programação do jogo, se você pausasse e despausasse, entre um pause e outro, ele subiria um pouquinho mais e não contaria na animação. A animação manteria. Então, se você ficasse pausando e despausando no meio da animação, a animação nunca ia terminar e você ia subir infinitamente. Exato. Caralho, velho. E no programa de hoje descobrimos... Isso aqui poderia se chamar o manual de como construir uma franquia. Vamos ser sinceros, esse aqui é um programa pra esculachar a fanbase de Sonic. Não. Pensa assim, eu posso definir a qualidade dos dois jogos pelo tanto de hentais que os dois possuem. Olha, Mario tem hentai pra caralho. Cara, mano. E recentemente aumentou bastante. Por causa da Bowsette, mas, cara... Meme não vale. Meme não vale. Não foi meme por um tempo. Realmente, por um tempo, a Bowsette foi pura Rule 34. Tá bom. Não, tá sem contar Bowsette, ó, vamos fazer o shout-out aqui, vamos fazer a lista aqui. Rosalina, Princesa Peach, Princesa Daisy, Toadette. Vixe. Cara, Waluigi. Nossa! Não. Mano, o Waluigi é o personagem mais desrespeitado da franquia. Puta que O Waluigi é o melhor personagem da franquia. Exato. Mano, é o seguinte. Com exceção da Toadette, pelo menos, eles são mais ou menos... Esse é o problema, né? Agora tu pega um ouriço, uma raposa de 2 caudas. Mano, não rola, cara, não rola. Mano, o agente do FBI olha aquilo e fala, tá, eu vou explodir alguém, mano. Exatamente. E a gente pode falar que a fanbase de Sonic foi a responsável pelo surgimento de um dos cânceres da sociedade, que são os furries. Olha, temos um furry aqui. Alguém está em silêncio. Alguém está em silêncio. Vai Aí chegamos no assunto delicado. Agora vai ter que falar, meu amigo. Vai ter que se defender. Olha, furries na verdade já existiam bem antes, eles já eram antigos na época, mas Sonic, vamos falar a verdade, introduziu muitas pessoas à cultura furry. E com certeza Sonic 2006 foi um reflexo disso, porque aquele jogo foi direcionado para furries, não tem como falar que não. O beijo, a cara de Pokémon fudido do Knuckles. Cara, tudo culmina pra destruição total da franquia, cara. Não tem como. A gente tem coisas boas de Sonic hoje em dia ainda, cara. Não, cara, eu tô começando a ficar triste, eu quero que você ataque o Mario. Não, cara. Depois a gente tem antes de Sonic Mania. Depois de Sonic 2006, aquela desgraça, a gente teve Sonic Colors, que foi o primeiro jogo. Você tem que entender que Sonic Colors é uma coisa interessante, porque foi um jogo do Sonic exclusivo para um console da Nintendo. Cara, isso significou muita coisa na época. Basicamente, derrota basicamente, porque a SEGA se deu. Jogo esse que foi parte de um entre vários contratos entre a SEGA e a Nintendo de exclusividade. Exato. E Sonic Colors é um jogo bom. É um jogo bom, Sonic Colors. Também, né? Depois de ver tanta merda, olhou pra esse jogo. Puta, que pariu, que jogo bom Sonic... do Sonic. Mano, é tipo o cara que apanhou a vida inteira e depois recebeu um cafuné. Exato. É verdade. Entre aspas, Sonic Colors é o jogo em que o Eggman consegue criar o parque dele. Nossa, finalmente, depois de 20 anos sendo um não. babaca. Aí esqueci de uma coisa muito importante, interessante. Antes de Sonic Colors tem outro jogo. Fala. Sonic... A gente tem Sonic Unleashed. Eu fiquei quieto porque você já escolheu Sonic tanto. Eu preferia ter passado reto. A gente tem Sonic Unleashed ainda. Sonic Unleashed não tem como não falar. É aquela pérola, aquela coisa. Eu nunca ouvi falar, pra você ter uma ideia. Que? Sério? Nunca ouvi falar. Mano, é um jogo do Sonic onde ele vira um lobisomem. Quê? É. Que porra? Cara, pensa, tipo, sabe quando tudo já deu errado e você não liga de se afogar um pouco mais?
Aí você faz uma coisa dessa. Não tem nem o que discutir. Tipo, é ruim e pronto. Não, Sonic Unleashed pode ser dito como um jogo onde metade dele é bom, tipo, muito bom. Mas a outra metade é tão ruim que não tem como simplesmente ignorar. Metade bom é o nome Sonic e a metade ruim é o nome Unleashed. Cara, basicamente, o jogo é dividido em duas partes. A parte de dia, onde você joga com o Sonic the Hedgehog, que é bom. Um jogo muito bom, na verdade. Tem fases muito boas. Foi quando a SEGA criou a mecânica de Sonic Boom, no sentido de que ele tinha uma mecânica de correr, onde pela primeira vez os jogos do Sonic viraram rápidos na plataforma 3D. E foi quando eles criaram a Hedgehog Engine. Sim, que é uma engine muito boa, entre aspas. Porque entre aspas. Sim, não, entre aspas não, é uma engine muito boa, ela foi construída em cima da Havoc, que gerencia a parte de física, mas é uma engine que consegue, mesmo com a limitação de memória RAM dos consoles da geração da época, que foram o PlayStation 3 e o Xbox 360, que eles tinham que lidar com o PlayStation 3 tendo míseros 256 MB de memória RAM, a Hedgehog Engine conseguia o feito fantástico de gerar cenários gigantescos, mesmo com pouquíssima RAM, e de uma forma que o Sonic poderia correr em altíssima velocidade sem ter problema de renderização. Exatamente. Cagado. Cara, não, as partes rápidas são muito boas, cara. A parte de jogar com o Sonic normal, você não entende, são muito... É a primeira vez que você pega um jogo 3D e fala, mano, isso aqui é Sonic de verdade. Gente, por favor, vamos meter o pau no mar. Vamos meter o pau no mar, eu tô ficando com dó de vocês. Tá bom, vamos meter pau no mar? Vamos meter pau no mar então. Deixa eu pensar. O cara pegou a bandeira branca e começou a banar água depois disso. Cara, eu gosto de Sonic. Só que eu tenho que admitir. Você escolheu o lado errado na sua luta. Let your toes begin to tap. This